estamos falando essa semana 7 dias para vencer a ansiedade. E hoje, nesse sábado, como não podia deixar de acontecer, eu vou contar uma história para vocês de alguém que venceu a ansiedade. Sabe quem é essa pessoa? Sou eu! Então corre lá, se inscreva no nosso canal, ative as notificações e nos dê um joinha que nos ajuda bastante. Sou a Dani Vicente e hoje estarei com vocês contando a minha história. Abra lá a sua Bíblia em Salmos 94, 19, capítulo 94 e 19. Quando a ansiedade já me dominava no íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. Quando eu era adolescente, eu comecei a ter alguns desconfortos, eu comecei a ter muito medo e eu pensava muito no que ainda não tinha acontecido. O SE, o se, era meu melhor amigo. E eu comecei a ter alguns problemas em coisas que para as crianças eram normais, mas que para mim eram um terrível problema. Como o primeiro dia de aula, eu comecei a desenvolver muita ansiedade quanto ao primeiro dia de aula. Como vai ser? Será que eu vou fazer amigos? Se, né? Eu ficava com várias coisas na minha mente e eu ficava muito ansiosa, eu não conseguia dormir e acabava que meu primeiro dia da escola geralmente eu não queria ir, tinha muita dificuldade de ir para a escola e às vezes eu ia e me dava vômitos, ânsia de vômito o tempo todo, eu chegava até a vomitar, então eu não comia nada. E eu ficava nesse ciclo, né? Se eu não comesse, então ia ficar tudo bem. Às vezes eu não tomava até nem água, porque eu tinha medo que a água fosse voltar, né? Porque começava a me dar, eu ficava tão nervosa, tão ansiosa, que daí começava a me dar essa ânsia de vômito. E eu era adolescente, naquela época ainda não se falava, não tô tão velha, viu? Sobre transtornos, né, de ansiedade, pânico, então a gente não sabia muito bem o que era, né. Eu lembro que a minha mãe me levava em vários cultos para pastores orarem por mim, ela tentava fazer de tudo para que eu melhorasse. E o que aconteceu? Eu comecei a não comer, né. Eu não conseguia comer, daí eu não comia, porque eu tinha medo de comer e aquela comida me fazer mal. Então eu não comia. E daí eu fui emagrecendo, né, perdendo vitaminas, nutrientes. Eu cheguei a pesar uns 45 quilos, né? E a minha mãe já não sabia o que fazer, a minha avó, elas tentavam fazer de tudo para que eu comesse. Então quando eu tinha o meu primeiro dia de aula, quando na igreja ia ter algum congresso, eu já não comia, né? Eu ia nas festas, quando eu saía com os meus amigos, né? Eu não comia, porque eu tinha medo de comer. Eu lembro quando eu era pequena, eu tinha também. E eu não sei se foram 10 anos, se foram mais. Mas eu sei que teve uma época que começou a me atrapalhar bastante. E eu comecei a ter um outro problema, que foi a depressão. Eu ficava muito triste no meu quarto. Eu não queria sair do quarto. Eu só tomava água de coco, eu comia as coisas para sobreviver um dia, né? Para não morrer, para não ir no hospital, né? Tem que tomar soro, mas eu comia para sobrevivência, né? Eu vivia de água de coco, de bolacha água e sal, e minha mãe começou a ficar preocupada, então ela resolveu me levar para a terapia, né? Eu falo que a terapia me ajudou muito, né? A reconhecer quem eu era, né, a gostar de mim, a comer por uma sobrevivência, isso aprendi, né, na terapia, mas ainda faltava, né, eu não conseguia me relacionar com as pessoas,
porque eu tinha medo, eu tinha ansiedade, se tinha algum menino bonito, então eu já travava, né? Corria pro banheiro e conheci o pastor. E eu lembro do pastor ter muita paciência comigo. Eu lembro um dia que nós fomos num parque de diversões, né? E eu ali passando mal, com vontade de vomitar. Eu lembro que ele olhava pra mim e falava: amor, não tem problema. E eu comecei a fazer a terapia. O pastor, que não era o pastor, né? Era só o meu Thiago na época, também me ajudava muito a eu enfrentar, né, esse problema. E mais tarde fui diagnosticada com transtorno de ansiedade, né, e tudo que eu sentia então era clínico mesmo. Por que eu tinha ânsia de vômito? Porque meu corpo entrava num estado de adrenalina muito intenso, e daí o meu estômago começava a fazer os movimentos peristálticos ao contrário, e daí por isso que a comida voltava tudo. Por isso que eu tinha essa sensação, era fisiológico, né? De tanta ansiedade. Ela falou: olha, você tá tendo uma ansiedade muito além do normal, né? Porque é normal a gente ter um pouco de adrenalina, um pouco de ansiedade, mas a sua tá fora de controle. Então por isso seu estômago faz os movimentos ao contrário e você acaba tendo a ânsia de vômito e vomita, né? E passa mal. É fisiológico. E eu falei: meu Deus, o que eu vou fazer? Aí eu comecei, irmãos, colocar Deus no meio disso tudo. Comecei a viver um dia de cada vez. Tive muitas pessoas que me apoiaram, que me colocaram de pé e falavam pra mim: vai, que foi o meu lindo e amado marido, vai. E eu comecei a orar. Eu lembro que eu tinha um caderninho, Vencendo a Ansiedade, e tinha alguns passos. Eu vou dar esses passos amanhã para vocês, que eu repetia todo dia esses passos da ansiedade. E eu fui, irmãos, orando, pedindo a Deus. E graças a Deus, hoje eu não passo mais mal. Eu gravo essas mensagens pra vocês, né? Acabei de comer um bolo de milho, né? Tô engordando, olha minha carinha. Graças a Deus tô engordando até demais, né? Podia dar uma... não comer tanto, né? Que hoje eu como bastante, né? Mas eu falo assim, que foi uma descoberta da comida. Pode ser até por isso que eu como muito, né? Eu já vi alguns especialistas em dietas falarem que quando algum ser humano passa por uma dieta muito restritiva, o corpo, quando ele depois não passa mal, ele tende a comer mais, né? Mas agora, enfim, é um outro passo. Como começar a dieta, né? Vamos falar sobre isso em algumas semanas. Mas eu consegui vencer a ansiedade. Ah, eu tô 100%? Eu tive um pouco de ansiedade agora na pandemia. O que eu fiz? Eu fui orar. E o Senhor, eu sinto assim, o Senhor arrancando. Quanto mais eu percebi que eu ia aumentando a minha intimidade com o Senhor, Ele ia me acalentando, Ele ia me acalmando. E quando eu achava que não tinha forças, Ele ia, me ajudava, colocava pessoas no meu caminho para me auxiliarem, né? E eu consegui vencer a ansiedade. E eu acredito que 2 pontos fizeram a diferença na minha vida. O primeiro ponto fui eu. Agir. Tentar. Não foi fácil. Eu passava mal, mas eu ia. Eu tentava. Eu enfrentava. Eu acho que esse foi o ponto principal, assim. Eu decidir enfrentar a ansiedade. E o segundo ponto foi o Senhor. Quando eu decidi enfrentar, o Senhor vinha e me capacitava. Eu decidi enfrentar, Ele vinha. Não, vamos. E quando eu via, passava. Eu não passava mal. Às vezes passava, dava um pouco de ânsia, mas daí tomava um gole de água. E eu fui conseguindo um passo de cada vez. Um dia de cada vez. E o Senhor foi me fortalecendo, foi me fortalecendo, foi me fortalecendo. E hoje eu estou aqui para contar esse testemunho para vocês.
Então, hoje a mensagem que eu tenho para dizer é: não desista, em frente. Abra o seu coração. Se for preciso, faça terapia. Terapia é bom porque a gente descobre realmente o que a gente tem, né? Às vezes as pessoas achavam que era meio... era frescura, que eu não queria comer por frescura, mas não era. Era um problema fisiológico que eu tava tendo realmente, meu corpo tava sentindo. Lembra que a gente conversou a semana passada? Quando você tem muita ansiedade dentro de você, ela se torna tão grande que o seu corpo começa a dar sinais. Foi o que aconteceu comigo. E como eu venci? Enfrentando e com Deus. Esse versículo eu achei lindo, que expressa. Quando a ansiedade já me dominava no íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. Eu quis compartilhar minha história hoje com vocês, porque talvez você esteja da mesma forma que eu estava há anos atrás. Mas o Senhor é poderoso para nos auxiliar na nossa fraqueza. Feche seus olhos. Pai querido, Pai de amor, hoje eu estou orando, Pai, com essa pessoa, Pai, que encontra no seu lar, Pai, com ansiedade, Pai. Ó, Senhor, só Tu sabes como ela tem tentado e não tem conseguido, Pai. Ela tem passado mal, Senhor, e já não vê mais forças, não tem forças para se levantar, Pai. Ó Deus, eu te peço agora, Pai, visita, Pai, nesse lar, Pai, essa pessoa, Pai, que está precisando de Ti, Pai, dessa cura para a ansiedade, Pai. E, Senhor, dá força para que ela dê o primeiro passo, um passo após o outro, um passo após o outro. E com o Senhor, Pai, ela vai vencer a ansiedade. Em nome de Jesus, nós declaramos cura para esse mal que nos atormenta nesse século. Pedimos, traga o bálsamo, traga a cura, o acalento, acalenta, Pai. E que ela possa buscar, enfrentar e buscar as forças em Ti, Pai. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor é um Deus que está conosco, cuida de nós em todos os detalhes. Muito obrigada, Senhor, pelo Teu amor para as nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Um passo de cada vez. O Senhor é contigo. Não há barreiras, não há obstáculos que o Senhor não possa vencer. Dê o primeiro passo. Não é fácil, mas Ele vai estar com você. Você vai conseguir. Não na sua força, porque não é você, é Ele. Dê o primeiro passo. Essa foi a minha história. Espero que vocês tenham se renovado. Deus abençoe, uma boa noite. Eu sou a Dani Vicente. Essa foi mais uma mensagem no canal Mensagem Diária.